lendo aqui a nossa Bíblia, a Santa Bíblia, Faça o seu pedido, porque nós já estamos com nova... É porque nós trazemos e ela acaba. Vem e ela acaba rapidamente. Então, agora, a próxima semana, eu já creio que já está liberado. Mas vai demorar uns de 5 a 10 dias para eles, da empresa, nos entregarem, mas todas as Bíblias serão entregues em nome do Senhor Jesus. Ok? Esta Bíblia, a Santa Bíblia, está à sua disposição. A Bíblia ilustrada e também comentada. Ela é o resumo da Alfa e da Ômega. Ela é o resumo da Alfa e da Ômega. Aí, Romanos capítulo 10, versículo 5, ele diz assim: porque dessa justiça, que é pela lei, Moisés profetizou. Então foi a profecia de Moisés. O homem que cumprir este juízo viverá por eles. Esse texto é a repetição de Levítico 18, 5, mas se repete em Gálatas 3:12, Neemias 9:29, em Ezequiel 20:11, se repete também em Romanos capítulo 7, verso 10. Várias vezes. Foi por isso que aquele rapaz chegou com Jesus e disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Isto é, que farei quando eu morrer, eu herdar a vida eterna? Isto é, ressuscitar. Você tem que ter inteligência para pensar, rapaz. Né? Então, eu estou traduzindo para você o texto, né? De português para português. Então, o que eu quero mostrar? Que ele está mostrando, ele está dizendo que aquele que vencesse a lei triunfava sobre a morte. Por isso que a morte não pôde detê-lo. Ela fez autópsia. E onde está? No Salmo 17. Ao fazer a autópsia, que está registrado no Salmo 17, encontrou pureza nos pés, pureza nas mãos, pureza no coração, pureza no seu corpo, pureza na sua cabeça, pureza no seu corpo, sem pecado. Sem pecado. Por quê? Porque ele não veio para esse mundo com o objetivo de vencer o pecado, nem vencer a morte. Isso é consequência. Ele diz: vou direto na lei, eu cumpro a lei, assim eu não peco. Eu cumpro a lei e ganho a vitória sobre a morte, porque esse é um privilégio que eu acabo de ler aqui para vocês. Ok? Então, voltando ao tema. Logo, Jesus não morreu porque era pecador. Ele morreu porque ele entregou a sua vida em lugar de todos que creram. Ele não morreu porque havia consequência de pecado sobre ele. Ele morreu porque ele entregou a vida dele em favor dos que pecaram, à semelhança de Adão. Agora você pode prestar bem atenção nesse princípio aqui, que a morte já teve domínio. O texto de Romanos 5,14, eu queria que vocês lessem agora. Essa mensagem não é pipoca, essa mensagem não é pirulito de açúcar. Essa mensagem aqui não é para neófito, Essa mensagem aqui é para quem já tem bastante tempo no evangelho, tem conhecimento da palavra. Tá? Se você é neófito, vai aprender lá na escola dominical, vai primeiro começar no Beabá. Lá, tem muita gente pro Beabá. Eu sou do Belbu, né? Eu sou lá do Belbu. Vai lá pro Beabá, que lá tem muita gente para ensinar o Beabá para vocês. Tem pouca gente para ensinar o Belbu, ok? Então, essa palavra não é para qualquer pessoa. Muito bem. Aí, em Romanos capítulo 5, versículo 14, diz assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Ok? Aí ele diz uma frase muito importante: mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Então, houve aqueles que não pecaram à semelhança de Adão. E quem foi? Diga aí algumas pessoas. As crianças e Jesus. E a palavra de Deus é tão tremenda que ela deixa essa exceção para colocar Jesus aqui e as crianças de peito. As crianças de peito. Antes de que o seu primeiro dente de leite caia. Antes do seu primeiro dente de leite cair. Então, resposta para essa pergunta. Jesus não morreu porque estava sobre ele a condenação de Adão. Ele morreu porque ele deu a vida dele. Porque ele nunca pecou. E logo a morte não mataria porque ele estava condenado no pecado. A morte para ele teria que vir para que ele pudesse voltar para a casa do Pai,
porque só pela ressurreição que ele poderia voltar para a casa do Pai. Então, para que ele tivesse direito a essa ressurreição, ele teria que cumprir a lei. E ao cumprir a lei, não pecou. E ao não pecar, a morte teria que dar a ressurreição para ele. Não tinha jeito. Então, tem que voltar para a casa do Pai. Isso aqui é muito importante. Por isso que a frase parece bonita, não é, meus irmãos? A frase parece bonita, mas não tem nada de beleza nela. Tem que ter alguém realmente para explicar essa parte. Vou ler outra parte, vou ler dizer de novo o que eu acabei de dizer. Logo, Jesus não morreu porque era pecador. Ele morreu porque ele entregou a sua vida em lugar de todos os que creram nele, para depois tomá-la de volta, pois ele tinha direito a esse prêmio. Com a ressurreição, seria um prêmio para aquele que cumprisse a lei. Romanos 5 a 10 e Levíticos 18 a 5 já disse os outros textos. Então, ele foi em busca do seu prêmio por ter cumprido a lei. E este prêmio deveria ser dado a uma única pessoa que vencesse. Logo, ele venceu e levou o prêmio. Tendo vencido, compartilhou conosco o seu corpo através da comunhão da sua mesa. E ao comer do seu pão e ao beber daquele suco de uva, nós estamos mostrando a nossa fé, que somos copartícipes desse privilégio. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A quarta frase é que eu disse que ia falar da quarta frase. 5 frases, essa é a quarta. Já estou para terminar esta classe. O Evangelho exige que os crentes imitem a vida de Jesus. Os cristãos podem e devem vencer o pecado, como Cristo venceu o pecado através do poder interno do Espírito Santo. Se uma pessoa não está vencendo a tentação ou o pecado, o Espírito Santo não tem culpa. Parece bonita a frase, não é? Pois é. Aí você vai ver pela explicação como existe veneno no meio dessas frases. Quero saudar a todos que entraram agora. Tony Meirelles, meu grande amigo, que legal. São 6h28 aí no Brasil, vocês estão acordados. Eu ainda não dormi, agora que eu vou dormir, porque como sábado eu dou aula, Tony, então eu tenho que deixar gravada a aula para que o pessoal possa assistir, porque quando dá assim umas 10 da manhã eu não consigo ficar em pé, tá? Para depois dar essa aula. Mas para mim é muito importante, Tony, que você esteja aí. Oséias Paula Silva, também Lucimeire Nascimento, que ainda não saudei. Deixa eu ver que eu não saudei mais. Ailton Nascimento, Ailton Nepomuceno, amém. Kátia Cabeça Neves, também não saudei. Deixa eu ver mais que eu não saudei. Marco Teixeira, Eduardo Vieira, Jonielson. Vocês que entraram agora devem assistir a sala desde o princípio, hein? Devem assistir a sala desde o princípio, que eu falei muitas coisas que vocês ainda não sabem. Então, a quarta frase. Eu estou falando 4 frases heréticas que foram ditas pelos grandes mestres da história e que são comidas e engolidas pela maioria dos pastores e líderes brasileiros. E eles acabam ensinando tudo isso. Então, estou falando sobre tudo isso. Estou na quarta frase, já expliquei 3, que foram ditas pelos grandes homens aí, tá? Ok. Tem veneno no meio, tá? Ok. Vamos lá. Quarta frase. O Evangelho exige que os crentes imitem a vida de Jesus. Os cristãos podem e devem vencer o pecado, como Cristo venceu o pecado, através do poder interno do Espírito Santo. Se uma pessoa não está vencendo a tentação ou o pecado, o Espírito Santo não tem culpa. Está quase certa a frase. Mas onde está o erro dela? Ok, onde está? Obrigado pela sua audiência a essa hora. É realmente um milagre que eu estou vendo aqui, viu? É realmente um milagre, viu, meu amigo? Rapaz, isso é a graça de Deus mesmo, somente. A meta de todo cristão, meu amigo que está me ouvindo agora, a meta de todo cristão deve ser a mesma meta de Cristo. Não é vencer o pecado. A sua luta não deve ser contra um determinado pecado, nem contra todos os pecados. A sua meta é obedecer os mandamentos de Cristo. Ao fazer isto, automaticamente você triunfa sobre todos os pecados sem sentir que isso está acontecendo. Isso quer dizer que muitos cristãos religiosos estão lutando para alcançar vitórias sobre alguns alvos e acabam perdendo em todas as áreas. Ao obedecer os mandamentos de Cristo, esse sim é a nossa meta. Essa sim é a nossa meta. A obra do Espírito Santo não é fazê-lo vencer o pecado. A obra do Espírito Santo é o contrário, é convencer o homem do pecado. A obra do Espírito Santo é convencer
do pecado, da justiça e do juízo. Mas isso quer dizer o quê, pastor Nelson? Eu leio essa frase direto, mas quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Eu te digo. Convencer que o pecado te afasta de Deus. É isso. Convencer que o pecado te afasta de Deus. Isso. Não tem conversa. O pecado é pecado. Você pode ser o maior pregador do mundo, o maior cantor do mundo, você pode ser o maior ministro do mundo, pode ser presidente de um ministério, você pode ser presbítero de uma igreja. Pecou, você vai ter que ter tristeza, vai ter que se arrepender, vai ter que ter tristeza segundo Deus, porque a tristeza segundo o mundo, segundo Coríntios capítulo 7, Paulo escrevendo, ela produz arrependimento. Então, a nossa meta não é vencer o pecado, isso é consequência. A nossa meta é obedecer os mandamentos de Cristo, assim como a meta de Cristo não foi vencer o pecado, e sim obedecer os mandamentos do seu Pai.